Boa noite, queria agradecer a todos que estão participando. Estamos dando continuidade ao programa de educação continuada da Clínica Santa Helena. Hoje, a doutora Winnie, membro do nosso corpo clínico, plantonista da clínica, vai falar acerca de um tema extremamente relevante e comum no dia a dia de quem faz obstetrícia e principalmente com quem lida no pronto-socorro, no que tange a maneira como a gente vai diagnosticar, como a gente vai lidar e como a gente vai conduzir essa paciente, muitas vezes que fica sob os cuidados de nós plantonistas no dia a dia, porque é mais complicado para o médico assistente, principalmente uma paciente que tem uma ruptura um pouco mais precoce, de estar vendo essa paciente diariamente. Então, ela será vista por nós plantonistas do corpo clínico da Clínica Santa Helena. Então, aqui é a base do que a gente faz e do que é feito mais modernamente com relação à ruptura prematura de membranas. Winnie, obrigado. Tenha bons 50 minutos de apresentação pela frente, ok? Joia, obrigada. Agradeço o convite, né? Realmente um tema bem importante. Não, deixa eu me perder aqui agora. Então, me foi proposto hoje falar sobre o manejo, né, da ruptura prematura de membranas no pronto-socorro. E aí eu queria começar falando um pouquinho do sistema amniótico. Ele vai ser formado pelas membranas fetais, né, o âmnio e o córeo, e pelo líquido amniótico. E quais seriam as funções do líquido amniótico? Por que ele é tão importante, né? Ele facilita a movimentação fetal, determina um aumento na pressão luminar na árvore traqueobrônquica, o que vai favorecer o desenvolvimento pulmonar do feto. Facilita também a livre flutuação do cordão umbilical, evitando efeitos compressivos, né? Favorece o desenvolvimento muscular e crescimento, né? Junto com o desenvolvimento músculo-esquelético do feto. Favorece ainda o desenvolvimento dos sistemas respiratório, digestório e urinário, além de proteger o feto de traumas externos e compressões funiculares, tanto durante a movimentação fetal, quanto durante as contrações. E também protege contra as potenciais contaminações e infecções fetais, principalmente que vem por via ascendente, né, da vagina. E aí a gente precisa definir alguns conceitos. Primeiro, o que seria essa ruptura espontânea de membrana ovular, né? Ela é definida como uma ruptura espontânea, tanto da membrana coriônica quanto da membrana amniótica, antes do início do trabalho de parto, independentemente da idade gestacional, embora tenha esse nome prematura, né? É prematura porque vem antes do trabalho de parto. E aí ela pode ser definida como uma RPMO pré-termo, que seria antes das 37 semanas, ou uma RUPREMA no termo, que seria uma idade gestacional acima de 37 semanas. Tem como sinônimas a amniorrex e a ruptura de bolsa. Além disso, eu queria definir alguns conceitos, como a ruptura precoce, que ela vai acontecer já na fase ativa do trabalho de parto, só que com a dilatação abaixo de 6 centímetros, e a ruptura tardia, quando essa dilatação já está acima de 8 centímetros. E um outro conceito bem importante é o do período de latência, que seria o período entre a ruptura das membranas e o início do trabalho de parto, que também vai ser importante, principalmente relacionado com a idade gestacional, né? Um pouquinho da epidemiologia. A ruptura prematura, ela complica cerca de 10% de todas as gestações. No termo, está presente em 7 a 8% dos casos, que parece uma incidência pequena, né? E 90% deles vão evoluir para trabalho de parto espontâneo nas próximas 24 horas. E no pré-termo, 2 a 3% de incidência. Apesar de, em número, né, ser pequeno, mas isso vai corresponder a 1/3 nos Estados Unidos de todos os partos prematuros, e aqui no Brasil, 1/5 dos partos prematuros.
Quando a gente avalia só os partos prematuros, a ruptura espontânea ela vai estar presente em 40% dos casos. Além disso, vai ter uma significativa contribuição à morbimortalidade, né? Porque traz muitas consequências, sendo a principal dela a infecção intrauterina, né? Que é a coramnionite, que vai estar presente em 15 a 35% dos casos. Pode evoluir também para descolamento prematuro de placenta, além das complicações próprias da prematuridade, né? Principalmente o desconforto respiratório, mas também sepse, hemorragia intraventricular e a enterocolite necrosante. Bom, a etiologia da ruptura prematura ainda é um pouco compreendida, até porque ela tem um caráter multifatorial, né? Vão estar envolvidos fatores genéticos, fisiológicos, que vão desencadear um desequilíbrio naquelas membranas, levando à ruptura. Então, o que a gente conhece bem são os fatores de risco. E quais seriam, né? Uma ruptura prematura pré-termo anterior, fatores como hiperdistensão uterina, seja por um polidrâmino, por uma gestação múltipla, às vezes até um bebê macrossômico também. Fatores mecânicos, a presença das contrações e até movimentação fetal. Infecções, né? As infecções do trato genital, sangramento antes do parto, traumas, um comprimento cervical curto, um baixo índice de massa corporal, um baixo status socioeconômico, o tabagismo e o uso de drogas ilícitas, porque vai interferir na oxigenação tecidual, né? Doenças do tecido conjuntivo, como a deficiência de alfa-1 antitripsina e o Ehlers-Danlos. Os polimorfismos genéticos que vão estar relacionados à infecção, inflamação e degradação do colágeno, e também ela pode ocorrer secundária a procedimentos invasivos, né? Como a amniocentese, cordocentese e a própria cerclagem. Bom, o diagnóstico, 90% o diagnóstico vai ser clínico, né? A gente não vai precisar de nenhum exame complementar para fazer esse diagnóstico de ruptura prematura. E aí a gente vai se basear apenas na anamnese e no exame físico. Na anamnese, o que a gente vai ter de importante? Inicialmente, o cálculo da idade gestacional, porque isso vai nortear muitas das nossas condutas. E na história, é aquela paciente que chega, né, referindo uma perda de líquido via vaginal, que acontece de forma espontânea e repentina. Então, geralmente, ela sabe a hora que aconteceu, numa quantidade moderada, que pode molhar tanto a roupa da paciente como até o chão, e que tem um aspecto e um odor característico, que é o odor, muitas vezes a gente fala que é semelhante ao de água sanitária, né? Além disso, ainda nessa conversa, a gente vai procurar, né, avaliar o tempo de ruptura, quanto tempo se passou, isso porque é um fator importante para a presença de infecção, né? O volume de líquido que foi perdido e se teve alguma relação com a atividade sexual, né? E também vamos estabelecer diagnósticos diferenciais, ver se aquela perda de líquido que ela referiu não foi, na verdade, uma perda urinária, se não é um fluxo vaginal que ela está atribuindo como um líquido, se não é mesmo a presença de sêmen, isso também é importante. Bom, no exame físico, a gente vai fazer a altura de fundo uterino, né? Ela não fecha diagnóstico, mas ela ajuda se a gente vê uma altura de fundo que está muito diminuída para a idade gestacional, a gente pode realmente suspeitar que tenha havido uma perda. E sempre que há suspeita de ruptura prematura, a gente tem que fazer o exame especular, que a gente vai lançar a mão, né, do espéculo estéreo e vai avaliar a saída de líquido pelo orifício do colo. Se não há essa saída espontânea, a gente pode lançar a mão de algumas manobras, né? Ou a compressão do fundo uterino, ou a manobra de Valsalva, para poder provocar essa saída de líquido através do colo. Nesse momento, a gente também já busca sinais que sejam sugestivos de infecção e pode aproveitar também para colher a secreção, para investigar a presença de estrépito do grupo B. O toque, né, o exame de toque, ele está indicado apenas se a paciente estiver em franco trabalho de parto, né, porque pode, fora do trabalho de parto, pode acabar reduzindo o período de latência e sempre com luva estéreo.
Se a gente colocou a paciente lá, fez o exame especular, e mesmo assim ainda há uma dúvida diagnóstica, a gente pode lançar a mão de um tampão vaginal com gaze ou algodão estéreo, colocar na vagina da paciente e solicitar que a gestante deambule, né, por alguns minutos, para que seja reavaliada e a gente veja se o tampão está úmido e pode até lançar a mão de alguns corantes, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Bom, nesse momento da primeira avaliação, né, a gente tem que estar sempre atento a sinais clínicos de corioamnionites. E aí, quais seriam? Né? Uma presença de taquicardia materna ou fetal, presença de febre, contrações uterinas irregulares, né? Aquela dor, a mobilização do útero, ou mesmo a saída de secreção purulenta ou com odor através do orifício do colo. Para fechar diagnóstico também de corioamnionites, a gente vai ter o auxílio ainda dos exames laboratoriais que a gente vai solicitar, onde pode ser visto uma presença de leucocitose, com mais de 15 mil leucócitos, ou um aumento de 20%, ou um aumento da proteína C reativa, né? Além de sinais ultrassonográficos, como a ausência de movimentos respiratórios fetais e uma diminuição abrupta do ILA. A gente vai considerar diagnóstico de corioamnionites se tiver a presença de febre isolada, já é critério diagnóstico, ou se a gente tiver 2 dos demais critérios. Essa tabelinha, ela foi retirada do protocolo clínico de ruptura prematura lá do HU, da UFES, que foi elaborado por Emily e doutora Maria Carolina. Até agradecer a colaboração delas, me ajudaram bastante. Bom, e quando eu falei, né, que a gente vai fazer o exame especular, pode fazer o tampão, se tiver dúvida, e se a dúvida ainda permanecer, a gente tem ainda uma propedêutica complementar que a gente pode estar fazendo. Tem o Fernin teste, que seria a cristalização do muco cervical, então a gente vai coletar com suave estéreo o fluido vaginal do fundo de saco, vai colocar numa lâmina e deixar secar em temperatura ambiente por uns 10 minutos. Depois disso, a gente leva para o microscópio e vai avaliar. E aí, quando há presença de líquido amniótico, a gente vai ver esse aspecto em padrão de samambaia. A sensibilidade é de 85% a 98%, mas tem alguns resultados falsos com frequência, né? Um muco bem estrogenizado ou uma impressão digital na lâmina pode levar a um teste falso positivo, e se a coleta for inadequada ou vier misturado com corrimento vaginal ou sangue, pode causar um resultado falso negativo. Outros testes vão envolver a determinação do pH vaginal. Então, o pH da vagina ele é normalmente ácido, né, entre 3,8 e 4,2, e o pH do líquido amniótico ele é mais para 7 a 7,3. Então, a gente pode fazer tanto as fitas de pH, e aí um pH entre 6,5 e 7,5 tem uma sensibilidade de 90% a 98% para diagnóstico de ruptura. Pode usar ainda o papel de nitrazina, que é esse que vai ficar azulzinho quando tem um pH acima de 6, sugerindo a presença de líquido amniótico, tá? E ainda o teste do fenol, que a gente vai coletar um fluido, né, com uma gase, e vai colocar esse corante, que é a fenolftaleína, que ele normalmente tem a cor alaranjada, e aí na presença do líquido vai ter essa mudança de coloração para essa cor mais rosa, mais avermelhada. Tem ainda 2 mais atuais, que seria o IGFBP1, que é o Actinpron, e o Amnisure, que é o PANG1. Ambos têm uma sensibilidade e especificidade acima de 90%, mas eu vou falar um pouquinho mais do Amnisure, que é o PANG1, né? Essa alfa-microglobulina é uma glicoproteína, né, que é presente em quantidade abundante no líquido amniótico. E aí, como é que faz o teste? A gente vai com suave estéreo, vai coletar o fluido lá do fundo de saco e colocar em um tubo de ensaio com um solvente. Coloca 1 minuto na vagina, aquele suave, depois coloca no tubo de ensaio por mais 1 minuto. E aí coloca a fita do Amnisure. E vai olhar igual a um teste de gravidez, a presença de uma listrinha ou de 2 listrinhas, né?
Então, se tiver uma, é porque não há a presença de líquido. No caso de duas, vai ter elétron positivo. E se não aparecer nenhuma, aí foi inconclusivo. Eu acho que você falou alguma coisa. A ultrassom. A ultrassom ele é um exame de exceção, né? Porque ele vai perder seu valor diagnóstico se a gente não tiver uma ultrassom recente para comparar. Então, o valor, e além disso, o valor normal, né, do ILA não exclui o diagnóstico, como também a presença de um líquido diminuído não necessariamente vai ser devido a uma ruptura prematura. E aí, um fluxogramazinho para resumir, né? Então, se a gente tem a suspeita de ruptura prematura, a gente vai avaliar a história clínica, se tem as características clássicas, né? Uma perda vaginal espontânea e repentina, com cheiro de água sanitária ou sem cheiro, de quantidade moderada que costuma molhar o chão, associar aos achados do exame físico, né? Então, vai fazer inspeção ou exame especular que evidencia a perda de líquido pelo orifício cervical. E, se necessário, se houver alguma dúvida diagnóstica, pode lançar mão de exames complementares, que foram aqueles que eu falei, a cristalização, a determinação do pH, o teste do fenol, o AmnioShure e a ultrassom com avaliação do ILA. Lembrando que esses são restritos para casos duvidosos e, se disponíveis no serviço, 90% a gente vai ter o diagnóstico clínico mesmo. E a ultrassom, como eu falei, ela perde o diagnóstico se a gente não tiver um ILA recente para comparar. Bom, e aí fechou o diagnóstico de ruptura prematura, a gente vai solicitar alguns exames. Tanto exames para avaliação da mãe, quanto para avaliação do feto. De exames para avaliação materna, a gente vai ter o hemograma, o PCR e o VHS. O hemograma para avaliar aquela leucocitose, né, acima de 15 mil, ou um aumento de 20%. O PCR também para avaliar um aumento, e ele vai ser solicitado tanto na admissão e para os pacientes que ficarem em conduta expectante, vai ser feito a cada 2 dias. Vamos solicitar ainda um somário de urina, uma urocultura com antibiograma, sorologias anti-HIV, VDRL, hepatite, tipo sanguíneo e fator RH, se é RH negativo, também solicitar o CUMBIS, e vai aproveitar para fazer a pesquisa da secreção vaginal, tanto suave para estrepto, né, do grupo B, quanto, se disponível, fazer o PCR para clamídia, gonococo, micoplasma e ureaplasma. A cultura pró-estrepto do grupo B, para os pacientes que ficarem em conduta expectante, se ela inicialmente for negativa, deve ser repetida em 5 semanas. E para avaliação do feto, a gente vai fazer cardiotocografia diária para aqueles fetos com mais de 28 semanas, o perfil biofísico fetal a cada 3 dias e a ultrassom obstétrica a cada 2 a 3 semanas. Isso quando estiver em conduta expectante. Não precisa fazer Doppler nessas pacientes. E agora falando especificamente do manejo, né? Então, as pacientes com diagnóstico de ruptura prematura, elas devem ser internadas, né? Inicialmente para avaliação. Então, se a paciente ela tem uma suspeita de infecção intrauterina, um descolamento prematuro de placenta, a avaliação do feto não está tranquilizadora, ou ela tem um alto risco de prolapso de cordão, está indicado parto, tá? Independente da idade gestacional. E se a paciente e o feto estiverem em condições tranquilizadoras, aí as condutas vão ser tomadas de acordo com a idade gestacional. Então, resumindo, né? Ruptura prematura, a gente vai fazer a internação, avaliação materna, buscando aqueles sinais clínicos de coroamnionite, avaliar a frequência cardíaca, a temperatura, se ela tem dor, a mobilização do útero, o odor e o aspecto da secreção, solicitar o hemograma, o PCR e o VHS, sumário de urina, urocultura e a pesquisa de secreção vaginal. E a avaliação do feto, né? Para aqueles com mais de 24 semanas, mobilograma diário, ausculta fetal, cardiotoco diária. Perfil biofísico a cada 3 dias e ultrassom a cada 2 a 3 semanas. Se a mãe e o feto, se há uma infecção ou o feto não está numa condição não tranquilizadora, tem indicação de parto. E se não há infecção
e a condição fetal está tranquilizadora, a gente vai se basear na idade gestacional. É importante que, se nessa busca de sinais clínicos de coroamnionites, a gente tem uma suspeita, né, a gente vai fazer o tratamento por até 48 horas do parto ou até o último pico febril. Então, o esquema, ele é a clindamicina, 900 miligramas de 8 em 8, ou 600 de 6 em 6, associada com a gentamicina, 1,5 por quilo, de 8 em 8, ou de 3,5 a 5 miligramas quilo, dose única. E o esquema secundário seria a ampicilina, 2 gramas de 6 em 6, ou a penicilina cristalina, 5 milhões de ataque, e 2,5 de 4 em 4, associado com a gentamicina e o metronidazol. Bom, então se a mãe e o feto estão bem, né, não há nenhum sinal de perigo, a gente vai avaliar de acordo com a idade gestacional. Se a idade gestacional está abaixo de 24 semanas, a gente vai orientar a respeito dos riscos, né, principalmente dos riscos de infecção e do prognóstico fetal ruim, porque, como eu falei, o líquido ele é fundamental para que haja desenvolvimento pulmonar, músculo esquelético naquele feto, né? Então, a conduta ela vai ser expectante, né, para a idade gestacional abaixo de 24 semanas, exceto se houver uma situação de risco real para a vida da mãe, ou seja, a presença de coroamnionites, sepse, que aí, conforme previsto em lei, é indicação de resolução da gestação. Essas pacientes com idade abaixo de 24 semanas, elas vão ser internadas para avaliação e para descartar a infecção. Então, depois que elas foram avaliadas e a infecção foi descartada, pode-se optar pelo acompanhamento ambulatorial. Mas, para isso, a paciente ela precisa ser bem esclarecida, precisa morar próximo ao hospital e não ter nenhum sinal clínico e laboratorial de infecção. Deve ser orientada a realizar medidas frequentes, né, de temperatura e reconhecer os sinais de anormalidade, que seriam a dor abdominal, um sangramento ou um fluxo vaginal de odor fétido, né, uma queda do estado geral, para que ela possa retornar para a maternidade. E deve ser garantido que essas gestantes possam ter avaliações ambulatoriais semanais. Idade gestacional abaixo de 24 semanas, a gente não tem indicação de fazer corticoterapia, nem neuroproteção com sulfato de magnésio, e nem antibiótico para profilaxia e do estreptococcus do grupo B, né? Quando essa paciente, que vai ficar em acompanhamento ambulatorial, atingir a idade de 24 semanas, ela deve retornar para a maternidade para que seja novamente avaliada e seja tomada uma nova conduta. Bom, se a idade gestacional está entre 24 e 34 semanas, a indicação é de conduta expectante. A gente vai fazer antibiótico para prolongar o período de latência, né? Porque esses antibióticos, além de prolongar o período de latência, eles ainda são fundamentais para reduzir o risco de sepse, né? E reduzir as infecções, tanto maternas quanto neonatais, e reduzir a morbidade relacionada com a idade gestacional. E quais seriam esses antibióticos? A primeira escolha é a azitromicina, 1 grama, via oral dose única, associada com a ampicilina, 2 gramas a cada 6 horas nas primeiras 48 horas. 1 grama de azitromicina, mais 8 doses de ampicilina, 2 gramas, seguida da amoxicilina, 500 miligramas, de 8 em 8 horas por 5 dias. Então, o esquema é mantido por 7 dias, tá? Aí tem a segunda escolha, que seria a ampicilina a cada 6 horas, associada com a ceftriaxona a cada 12 horas e a claritromicina, 500 de 12 em 12. E se alérgicos, eles vão ter os esquemas específicos, tá? Além do antibiótico, a gente vai fazer os corticoides, um ciclo único de corticoide para amadurecimento pulmonar. A escolha é a betametasona, 12 miligramas, IM, uma vez ao dia, por 48 horas, então 2 doses. E se não houver, se a betametasona não estiver disponível, pode ser feita a dexametasona, 6 miligramas, 2 vezes ao dia, também por 48 horas.
E o sulfato de magnésio também deve ser feita para as pacientes que têm entre 24 e 32 semanas, se não houver contraindicação, porque ele vai reduzir o risco de paralisia cerebral e disfunção motora grave. A contraindicação seria a presença de miastenia, né, graves, porque pode levar a uma crise miastênica, ou defeitos miocárdicos e de condução, porque pela função inotrópica dele. A dose seria a dose de ataque, né, 4 gramas, seguida da infusão de 1 grama a hora, diante do fato de que o parto não vai acontecer vai acontecer nas próximas 24 horas. Então, vai ser feita a dose de ataque, as 4 gramas, seguida da dose de manutenção, 1 grama a hora, por 24 horas, ou interrompido imediatamente após o parto. E fez 24 horas, mesmo que não tenha acontecido o parto, ele deve ser suspenso. Então, só mantém por 24 horas. Se houver necessidade de parto de emergência, esse não deve ser postergado devido à administração do sulfato. Lembrando que, com a administração do sulfato, a gente tem que estar atento para os critérios de continuar a infusão, que seria uma diurese maior do que 25 ml hora, isso usando sonda vesical, né? Uma frequência respiratória acima de 14 incursões por minuto e a presença dos reflexos tendinosos profundos. Deve ser submetida a uma reavaliação médica a cada 4 a 6 horas e os cuidados de enfermagem vão envolver a frequência respiratória, a pressão e a frequência cardíaca da paciente a cada 2 horas e medir a diurese e anotar também a cada 2 horas. Caso haja intoxicação pelo sulfato, né, a gente vai fazer o gluconato de cálcio. Bom, também nessa idade gestacional vai ser coletado o SUAB para estrépito do grupo B e a antibiótico profilaxia vai estar indicada caso a cultura seja positiva quando a paciente entrar em trabalho de parto. Então, a presença do antibiótico para profilaxia, ela vai reduzir o risco de sepse em todas as pacientes que tenham reduzir o risco de sepse deve ser feito em toda paciente que tenha ruptura prematura antes das 37 semanas, que estejam em trabalho de parto e tenham cultura positiva para estrépito, ou para aquelas que não conseguiram realizar o exame, né? Então, terão indicação também de antibiótico profilaxia. Aquelas que tiverem membranas rotas por mais de 18 horas, que tiverem bacteriúria por estrépito do grupo B, que tem uma história de um RN prévio infectado por estrépito, ou que tem uma temperatura intraparto maior ou igual a 38. Essas pacientes que estiverem dentro desses critérios, mesmo que a cultura seja negativa nas últimas 5 semanas, elas devem receber antibiótico profilaxia. E qual seria a primeira escolha? A penicilina cristalina, 5 milhões dose única, uma dose de ataque, seguida por 2,5 milhões a cada 4 horas até o parto. Pode ser feito também a ampicilina, 2 gramas dose única e 1 grama a cada 4 horas até o parto. Cefazolina e para os alérgicos pode ser feita a clindamicina, 900 miligramas a cada 8 horas. Para as pacientes com idade gestacional entre 34 e 36 semanas, a gente pode postergar um pouquinho a interrupção da gestação, levando em consideração as condições do complexo neonatal, né? Então, se a mãe está bem, o feto está bem, e a assistência neonatal não pode receber aquele bebê de 34 semanas, a gente pode postergar, continuar com a conduta expectante até no máximo 36 semanas para esse caso. Né? Então, de 34 a 36 semanas, a gente não tem indicação de fazer nem corticoide, nem antibiótico terapia. A profilaxia vai ser indicada quando vai ser realizada quando houver indicação, né? E pode ser que essas pacientes entrem em trabalho de parto também. Com idade gestacional acima de 36 semanas, a indicação é a resolução da gestação. Então, os estudos mostram que há uma maior segurança quando há a resolução da gestação acima de 36 semanas. Dessas pacientes, mais de 90% delas vão entrar em trabalho espontâneo, né, trabalho de parto espontâneo nas próximas 24 horas.
E caso o trabalho de parto não ocorra nesse período e não havendo nenhuma contraindicação, a gente pode fazer a indução do parto. Então, alguns locais, eles deixam a paciente internada lá pelas 24 horas para ver se vai, se elas entrariam em trabalho de parto espontâneo, né? E esperariam esse tempo de 12 a 24 horas. Os corticoides e a antibiótico-terapia não estão indicadas e a profilaxia para o estrépito vai ser realizada se houver indicação, né? Que seriam aquelas que eu já expliquei. A indução do trabalho de parto, ela vai ser realizada conforme a avaliação do índice de Bishop, né? Mas lembrando que os métodos mecânicos, né, como o balão de catéter de Foley, ele não deve ser realizado em casos de amenorretes, porque pode aumentar o risco de infecção. Se tiver alguma contraindicação, a indução, ou se houver falha da indução, o parto vai ser por via alta. Pronto. Então, se tem menos de 24 semanas, vai orientar sobre o prognóstico, conceder apoio psicológico, avaliação materna contínua, orientar sobre presença de febre e os sinais de alarme, né? Seriam a dor, a saída de secreção com odor fétido pela vagina, e avaliar se há a possibilidade de acompanhamento ambulatorial, que seria a paciente residir próximo ao hospital e ter condições de identificar esses sinais de alarme, além de um acompanhamento ambulatorial semanal. Se a paciente tem entre 24 e 34 semanas, também apoio psicológico, e aí está indicado fazer antibiótico terapia para prolongar o período de latência, os corticoides, né, que seria a primeira escolha, a betametasona, e o sulfato de magnésio para neuroproteção naquelas pacientes que têm entre 24 e 32 semanas, que seria 4 gramas de ataque e 1 grama de manutenção até o parto ou por 24 horas. E a profilaxia para estrépito, se indicado, que seria, na presença de trabalho de parto ativo, 5 milhões de ataque, seguido de 2,5 milhões até o parto, de 4 em 4 horas. E o antibiótico para prolongar o período de latência, a azitromicina 1 grama, com ampicilina 2 gramas de 6 em 6 por 48 horas e a amoxicilina 500 de 8 em 8 por 5 dias. Para as pacientes entre 34 e 36 semanas, como eu falei, discutir com o complexo neonatal para avaliar, né, diante do bem-estar fetal e materno, uma conduta expectante até 36 semanas. A profilaxia para estrépito, sim, será realizada quando tiver indicação. E para as pacientes que têm acima de 36 semanas, a conduta é parto, podendo esperar de 12 a 24 horas por trabalho de parto espontâneo, ou indução, a depender do Bishop, né? E na presença de falha de indução ou contraindicação à indução, resolução por via alta. Dessas pacientes que vão estar em conduta expectante, é fundamental avaliar a paciente, né, clinicamente, diariamente, né, de forma regular, tanto a avaliação clínica quanto a avaliação fetal, daquela forma que eu falei, hemograma, PCR a cada 2 dias, a cardiotocografia diária, o perfil biofísico a cada 3 dias, e percebendo qualquer sinal de infecção, está indicado resolução da gestação. Pronto.